E aí galera, beleza? Como é que Oi, vocês estão? gente. Olha nós Bom aqui dia. para mais uma caminhada Boa noite. diária. Pois é, estamos aqui nesse dia que aqui tá até bonitinho, né, com esse sol, mas podemos estar aí diante dos últimos momentos onde ainda dá para criticar alguma coisa na internet. Hoje aí, no que depender do esforço do governo, do Lira, vão aprovar todo o custo PL 2630. A coisa tá É feia, viu? de doer, viu? Aonde é que a gente vai parar, pessoal? Aonde que a gente vai parar? Olha, gente, você para olhar o que aconteceu ao longo do dia de hoje. 10 bilhões de emendas. O pessoal falando aí que vão ser liberadas após um almoço que o Lira teve com o Lula. E olha que inicialmente ia ser 1,5. Já Falava isso? pulou para 10. Foi. Inicialmente ia ser 1,5. Foram as primeiras emendas que iam ser liberadas. Assim, eu não sei nem pra que tem nessas emendas. Eu acho muito engraçado o dia de hoje, uma votação dessa, É porque tem, ter 10 filho, bilhões de emendas. tem as chamadas emendas PIX. Que Não, são aquelas que você não beleza. precisa apresentar nem projeto, Eu nem tô nada, vai ligado. direto, corre direto. Tô ligado, mas eu tô falando, só acho muito engraçado, né? Logo Ah, hoje, Meu Deus, logo por hoje, quê, hein? essas Meu emendas Deus do sendo céu. liberadas. Tudo coincidência das circunstâncias. Aí a justiça determinou que a Google, a Spotify, a Meta e o Brasil Paralelo fossem ouvidos, né, pela justiça. Acho que fizeram algo que não deveria. Agora, você sabe o que às vezes me deixa curiosa? É por que os nossos deputados, que hoje são oposição ao governo, eles também não usam do mesmo argumento ou da mesma estratégia que a esquerda usa. É porque não adianta, né? Mas ainda assim, filho, precisa bater nessa galera que também propaga errado. Mas a galera até bate. Mas tu acha que... Quantas vezes o Não tem pessoal repercussão. aciona a justiça e acontece alguma coisa? Pois é, pois é. O pessoal, amanhã de manhã trazendo vídeo, as imagens, mas Vera Magalhães, Ah, Daniela Lima e duas pessoas do governo, né, receberam um fact-checking no Twitter ontem, sim. nas últimas horas, na verdade. Eles falam o seguinte: eu fui deslogado, não estavam permitindo que eu me manifestasse contra, o que era fake news. Você imagina. Foi até o Elon Musk que desmentiu. Quem bateu com força nisso daí foi o Verdivaldo. Pois é, pois O é. Verdivaldo falou: cara, você, Então meu até Deus do céu. quando elas querem fazer alguma coisa, faz contra, óbvio. Em se tratando de quem você citou aí. Pois é, então assim, sabe, nada acontece. Imagine se fossem pessoas mais à direita fazendo a mesma coisa. Aí teria o caos, aí teria algum tipo de ação judicial, decisão, mas nada, não teve repercussão na imprensa nenhuma disso daí que está acontecendo, nenhuma, zero, não vai ter. A justiça está preocupada com o Google. Sim, sim. Isso só bicho. mostra que o Brasil está à deriva, né? Está à deriva e só quem fala é um lado, o outro lado, tudo que fala é descaracterizado, nem tão pouco tem voz nem vez. E a gente caminha a passos largos Pois é. para um cenário horrível. E assim, se fosse só a censura, já tava ruim. Mas ainda vão dar dinheiro pra Globo, pô. Pois é, esse que é o pior. Ave Maria. Gente, a gente tem que fazer alguma... Bater, a gente não, eu digo o cidadão de bem, deveria fazer o tempo inteiro, bater o tempo inteiro. Por que não assistir a Globo? Por que não? Mesmo que fosse por motivos simples que ainda não tivessem tão amadurecidos dentro da criticidade da pessoa, Pois é. mas as pessoas começarem a propagar isso de uma maneira massiva dentro de sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Por mais que algumas já façam isso, ainda é pouco para o dano social, Ela tinha de aqui assim, estabilidade foi na que rodoviária, a Globo tá com a Globo promove. ligada, pede pra desligar. Exatamente. Ah, mas é a rodoviária. Outro dia, olha que coincidência, Todo mundo devia né? comprar um controle universal. Pra onde for desligar a TV ou mudar de canal. Globo não. Tá eu num consultório médico e aí começou a Globo falando aquelas abobrinhas que vocês Jesus. todos já sabem que
é o comum dela. E aí eu fiz uma careta tão grande para isso, aí eu fiz um comentário alto exatamente para todo mundo ouvir. Eu fiz assim, meu Deus do céu, não tem outro canal que os consultórios médicos propaguem não, que tá todo o tempo retransmitindo a Globo. Aí uma senhora estava junto de mim, ela fez, é um absurdo isso mesmo, minha filha. Aí eu fiz, pois é, eles têm um lado e esse lado não é o lado da família, esse lado não é o lado da verdade. Aí ela fez assim, e estava naquele momento, né? Aí ela fez assim, foi tão engraçada essa situação. Aí ela fez, você gosta de política? Aí eu fiz assim, gosto, meu filho inclusive tem um canal de política, não sei o quê. Na hora que você puder, assista ele, o nome dele é Kim Paim. Ela fez, meu Deus, você é a mãe do Kim Paim? Olha, meu filho estudou com seu filho na época de escola. Aí acabou que a gente fez contato, trocou contatos. E vira e mexe, ela me mandou uma mensagem. Sueli, um beijo pra você, Sueli. Você é Eduardo, que foi colega do meu filho na época de colegial. Mas enfim, Inclusive, foi pra gente aniversário no ver. mesmo dia que eu, Eduardo. E aí eu virei pra atendente e fiz assim, não dá pra você mudar de programação, não? A gente tá cansado de tanta mentira. Aí ela ficou toda sem graça assim e mudou. Mas se cada brasileiro fizer isso, pelo menos a gente mostra a mais pessoas o dano que a Globo promove no país e na casa da gente. Porque não se engane não, viu, gente? Isso daí, você falar assim, não tô nem aí porque não acompanho internet, não tô nem aí. Começa aí e vai terminar dentro da sua casa. Hoje em dia, eu tô cansado de ver filhos mandando em paz, mandando inclusive escolhendo quais são as companhias que seus pais devem andar, quem seus pais devem receber em casa. Isso é por quê? Porque dá autoridade, muito mais do que uma autoridade, como é que eu digo, racional, é essa autoridade de falar. Isso não é que só os a filhos Globo também, né? Não É devem ser assim, ouvidos. é um contexto maior. Claro, mas isso daí reforça mais ainda essa situação. Porque a gente vê isso nas novelas, a gente vê isso na Malhação. Não sei nem se passa mais Malhação, porque tem anos que a gente não assiste a Globo. Anos. E muito antes até de Kim ter canal. Jorge já não assistia. E aí todo dia ele me batia assim, amor, pra quem assistir essa porcaria, pra quem assistir, a gente vai despertando, né? E hoje, enfim, seria necessário esse tipo de medida. Não que eu tivesse pra que toda a algo família especificamente contra a Globo, mas desde... Vamos pra aqui, ó. Aqui, amor. Mas desde 2000 e... sei lá, pelo menos 2006, eu acho. Eu já não assistia mais TV. Pois é. Nada contra a Globo, mas eu já achava melhor passar o tempo na internet fazendo outra coisa. Lá em casa, vocês nunca gostaram muito de assistir televisão. A não ser alguns programas que passavam na Record, na Bandeirantes, Cavaleiros do Zodíaco. Eu gostava lembro do desenho, eu personagem, assistia, passava filho, na de um menininho que tinha um olhão assim. Fly, o Pequeno Guerreiro. Isso. Certeza que E é você isso. assistia desde pequenininho. Mas Mas aí você era depois criança. parou de ser transmitido. Passava no SBT, sábado animado. Sim. Pois é, pessoal. Então, o que a gente tem visto nesse cenário aí do Brasil é lamentável, viu? A gente fica... Ontem eu estava lendo alguns comentários, eu sempre leio, né, os comentários dos vídeos, tanto no Tal Kim, quanto no canal principal de Kim. E algumas pessoas sugerindo assim, Kim, não deixa seus pais voltarem pro Brasil não, porque isso aqui tá um manicômio. E é mais ou menos nisso aí que a gente vem vendo que o Brasil está se transformando. O problema é que aqui também não tá ruim igual o Brasil. Não. Mas você vê que claramente as pessoas aqui também estão em passos largos. Sim. Na mesma direção. E isso é no mundo inteiro, né? A gente falou outro dia como a gente encontrou, como a gente teve uma escala muito longa em Londres, a gente tem um passeio lá. Só para aqueles que ainda não viram esse comentário. E lá estava tendo manifestação
dessas todas, de pegada de carbono, de salve o planeta, de deixa de Climate comer change. carne, vamos salvar o ar da terra. Esses apelos, meu Deus do céu, quem é que não defende alguns apelos de você ter uma vida mais responsável com seu resíduo, sua água, seu ambiente? Isso é óbvio. Só que eles usam essas pautas como uma cortina de fumaça tão grande, onde fica parecendo que só eles defendem isso. E o restante quer destruir o planeta todo. Controle, né? E aí pronto, Controle. esse lobby, né, que é feito com essas pautas. E isso é muito Controle. perverso. Essas pautas todas são, no final do dia, sobre controle. Controlar pessoas, controlar o que elas comem, Verdade. o que elas podem fazer, o comportamento. Olha a quantidade de gente que tá lelé da cabeça Ai, nos gente, últimos tempos. Você vê a quantidade de gente que tem síndrome disso, síndrome daquilo outro, problema disso. Exatamente, No passado não exatamente. tinha nada disso. Nada, No nada. máximo você dizia assim, fulano de tal é esquisito. Pois Hoje em é. dia não, é todo mundo portador de algum tipo de alteração psicológica ou psíquica decorrente dessa vida louca que estão imprimindo sobre a sociedade. Não tem controle, é É. permanecer no poder, é ter o volante na mão, né? Falar para que lado o mundo vai. Exatamente. Eles fazem isso com a moda, eles fazem isso com a beleza, eles fazem isso com os padrões de família, eles fazem isso com o comportamento em geral. É muito desolador. Mas a gente não pode perder a esperança. Apesar desse cenário terrível, a gente tem que acreditar que Deus vai agir. Não é possível, gente. A gente já esteve em momentos difíceis, em outros. Não sei se a gente vai viver piores do que a gente está vivendo, mas a gente tem que estar sempre alerta e pedir que Deus opere, que a coisa não seja assim, esse carro desenfreado que seja desgovernado e vá atropelando tudo e todo mundo. As nossas crianças... Deus vai agir, mas Deus age através de nós, né? Sim, Nós sim. totalmente ficar parado esperando cair do céu. Por isso mesmo a importância da gente se posicionar, da gente estar falando, da gente estar gritando. Uma hora esse grito ecoa. E ecoa quanto mais pessoas estiverem engajadas nesse processo. Não dá para criticar somente e ficar de braço cruzado, deixando que a coisa cresça dentro de sua casa, cresça dentro do seu trabalho. Se posicione, peça respeito à sua individualidade, né? À sua forma de pensar. Eu só quero ver onde vai parar. É. É tentar se moldar ao que vai acontecer e tentar sobreviver. É só isso que tem de Exatamente. opção. Uma coisa é importante, às vezes retroceder é avançar. Não retroceder de ficar calado, mas de dar um time, de baixar um pouco a bola, para a gente não atiçar o que já está inflamado. E às vezes o que acontece? Que adianta você chegar nas redes sociais e escancarar, gritar, berrar, xingar, ser ríspido com essa galera aí que só está acostumada com Deus no céu e eles na terra? O trem, viu, gente, passou. E a gente fazer isso e aí acabar perdendo o canal, tendo suspenso sua conta no Instagram, tendo suspenso suas outras redes sociais, que é menos uma voz, gente. Então, às vezes, as pessoas não entendem que a moderação, ela é também um caminho. Pois é. Só que você consegue ir mais longe com ela. Tem um ditado que diz assim, devagar também é pressa. Só que a gente chega. Então, é nisso que a gente tem que estar se pautando, né? Para a gente também não perder o único meio que a gente tem de propagar as nossas ideias também. Eu Mas é mesmo. que às vezes as pessoas entram no jogo agora, querem saber tudo. Primeiro você precisa entender o jogo para você jogar o jogo. Não Exatamente. chegar agora de forma atropelada e eu sou o sabichão, eu sei resolver todos os problemas do mundo. Não é assim que funciona. Eu preciso entender em que meio eu estou, como a coisa surgiu. Eu gosto muito da história. Se você não entende de onde você veio, você não entende para onde você vai.
Então eu Pois preciso é. entender como a gente chegou aqui hoje, nessa condição de hoje, para poder criar os mecanismos de defesa. Senão vai ser pior, e pior, e pior, e pior. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Já dizia Maquiavel. Então todo mundo quer controlar todo mundo. É. Tá dureza, viu? Tá dureza. Eu tento não surtar, só isso. Eu Tanto que eu fico. falei, minha meta para 2023 era uma só. Sobreviver. Sobreviver tá bom. O resto aí depois eu resolvo. Não tô nessa aí de coisa, pra beber. Beleza, bater 800 mil inscritos no canal, bacana, mas não é a meta principal. A meta principal é sobreviver. Verdade. Poder voltar no dia seguinte. É garantir a voz, né, filho? Porque É. eu fico olhando, eu fico olhando e me perguntando, meu Deus do céu, ainda bem que eu não tenho um canal, porque se eu tivesse, eu já estava presa ou eu já estava calada, porque eu não tenho essa moderação de Kim. Kim, eu vejo ele assistindo cada coisa que eu fico. Ontem a gente assistindo um vídeo, não vou falar de quem foi, mas um vídeo de um diacho de um rapaz. Que ódio Ave mortal Maria. ouvir aquelas barbaridades. E ele é um dos maiores propagadores de mentira, Não, na gente. esquerda Mentira tá pra nascer. deslavada. Aquele ali é lendário. Ai, meu Deus do céu. Chega a Aquele dar é enjoo. lendário, meu Deus do céu. Chega a enjoo ver aquele E é umas rapaz coisas falar. assim que você fala, meu Deus, véi, como é que esse cara consegue falar isso? E o pior, Assim, sério, como se realmente fosse mas verdade. filho, o pior é que o cara tem mais de 1 milhão de pessoas inscritas no canal. Então, quem é que dá pauta pra esse cara? Quem é que dá voz pra esse cara? Pois é, Quem é que dá vez? pois é. Ah, ó, é de doer. E cada vez mais essa militância precoce, essa doutrinação nas escolas, que existe o tempo inteiro. Nas universidades eu não vou nem comentar, que chega a ser repugnante o que acontece lá. E aí a gente vai vendo esse movimento crescer, 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 e as pessoas como se fossem zumbis dragadas por esse pensamento louco E não de controle adianta social. você falar e explicar, É. vai para um caminho mais fácil. A turma não escuta. É um negócio assim, você fala assim, meu Deus, parece que você xingou a mãe da pessoa. Exatamente. A galera ela se começa ofende. a subir o tom, começa a gritar, começa a ficar, sabe, nervoso. Você fala, rapaz, é só uma conversa. Exatamente. Pera aí, cidadão. Exatamente. As pessoas não conseguem conviver com o contraditório. Elas dizem tanto que são as que mais respeitam as individualidades, mas são as que mais ferem o princípio do direito e do dever. Se você fala, você tem que ouvir também. Lá no meu trabalho, vocês já sabem, eu acho, por uma boa parte, eu trabalho na universidade pública, gente. Eu sou analista de uma universidade pública, bióloga de lá. E por vezes eu digo, me respeite. Não fale o que você quer não, porque você vai ouvir o que não quer. E aí todo mundo meio que pisa em ovos às vezes para comentar comigo qualquer tipo de assunto. Não precisa ser assim, é só ser de boa, pô. Pois É é. boa, sabe? Sei que é isso. Assédio moral pesado, viu, gente? Assédio moral pesado. Porque a gente não é de mimimi de estar indo em justiça para cobrar direitinho, porque, ah, meu Deus, me ofenderam. Mas o assédio moral lá é pesado. É a vida. É a vida. É fazer, é aceitar. Respirar fundo e continuar a luta. Pois é, se der errado de um jeito, segue por outro caminho. Tem uma frase que é mais verdadeira do que nunca. Brasileiro não desiste nunca, gente. Ê, povo teimoso. Pois é. Quando tiver dando, a gente tá aí, dando jeitinho. É isso aí. Enquanto der. Mas hoje, essa daí, todo esse movimento, tudo que a Rede Globo fez, tudo que a justiça tá fazendo, o governo tá fazendo, tá escancarado. Tá escancarado. Assim, nossa, qualquer pessoa, o mínimo. Mas o mínimo, devia estar pelo menos assim, se questionando. Cara, tá meio estranho isso aqui, não? Pois Tá é. um pouquinho estranho. Pô, a Globo é uma empresa privada, mas que é concessão pública e tá em campanha aberta. Mas não tem problema. Mas é o braço da O Secom, Google né? se posicionou contra e já esteja preso. Sério, não passa assim um questionamento na cabeça das pessoas que tem algo errado acontecendo. É engraçado que aquele canal que eu tava falando pra vocês, uma das loucuras que ele falou
Ele disse assim que aquela rede que predomina o debate político, né? Do passarinho azul, Twitter. pois, eu não ia falar a rede, Não, mas tá de enfim, boa. do Twitter, disse assim que o dono é um dos maiores criminosos do mundo. Eu E falei, ele meu fala Deus do isso, céu. mas ele fala isso gritando na convicção. Não, ele fala com um ódio no Ave olho, Maria. parecendo que tá possuído pela força do inimigo. Pois é, Aí eu, meu Deus, que cara louco, Deus do céu. tá louco. Tá Eu louco. acho que se eu ficasse fazendo o que meu filho faz, eu já tava. Eu quero ver onde Eu é que já ele vai tava, parar. como diria Dilma, com parafuso frouxo. Fico me perguntando como é que vai estar nas eleições no ano que vem. Ah, O que é que vai poder ser dito, o que é que não vai poder. Como essa lei vai ser utilizada na primeira, mas que, segunda de repente instância. essa é uma da A eleição do ano que vem vai ser o dia da derrama. Ah, é verdade. Essa deve ser uma das estratégias dele para tentarem ganhar novamente o país, porque a esquerda perdeu muito nesse processo. Ela pode ter o apoio de TV, ela pode ter o apoio dos artistas, dessa galera toda ESG aí, mas ela perdeu muito espaço dentro da política. Tanto é que o Congresso hoje é muito mais centro-direita do que de esquerda, como em outros tempos, né? E Dilma está sofrendo essa pressão. Inicialmente eu até tinha entendido. E ainda, esse ano, ainda, além disso tudo aí, pode Ah. notar, vão avançar com a regulamentação de carbono. Sim, Ainda vão sim, tirar a carne sim. do prato do brasileiro, não porque vai estar caro demais, mas porque vai basicamente tornar proibido. Vão tirar. Pois é, Estão caminhando para isso. enquanto eles só reconhecem como representantes do agronegócio o pessoal daquelas empresas, né, enroladas lá na Pois é. Lava Jato, o restante não, o restante é todo Fascista. destruidor. Pois é, bom MST. Destruidor Ai, ai, de. Ah, eu vou te contar, viu? Mas é Eu isso. elejo os ricos. Eu elejo os ricos para ter as minhas fontes de pagamento sempre garantidas, né? Pois é. Mas é isso. Ai, gente. Chegamos ao fim. Já não aguento mais falar disso daí. Amanhã, de manhã, tem vídeo no canal mesmo, bonitinho. Vamos acompanhar, né? Como é que foi Pois o é. fim desse dia tão tenebroso. É a cara de Nilda, uma pessoa que trabalhava com a gente, que dizia que era Dona Ana, não sei o que lá, é tenebroso. Eu fiz, pronto. Então, em homenagem a Nilda, vai aí. Salve, um Nilda. dia tenebroso. E é isso, galera. Tamo junto. Falou. Valeu, gente. Beijo.